Olá, meus queridos, minhas queridas. Estamos aqui mais uma vez. Eu sou o pastor Pedro, da congregação da Igreja Metodista no Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí, e seguimos no estudo do livro do Apocalipse. Agora, na sua parte 9, vamos adentrar no capítulo de número 8 e no capítulo de número 9 do livro do Apocalipse. E também hoje já faço uma recomendação de cara, né? Se você tem duas Bíblias aí, já fique com duas Bíblias abertas ao mesmo tempo, no capítulo 8 e 9 e nos capítulos 15 e 16, porque a gente vai dando uma pinceladinha nos dois capítulos, depois eu explico melhor para vocês. Tudo bem? Hoje então vamos ver aí as sete trombetas do Apocalipse, tão famosas, conhecidas, e também as sete taças, também chamadas no livro, na tradução do Almeida, né, revista atualizada, fala flagelos, mas a gente vai sempre se referir aqui às taças, não é? Então, é, começando, né, nesse estudo do nosso livro de hoje, né, já pode deixar sua Bíblia aberta aí no capítulo 8, mas recapitulando, semana passada a gente viu então o capítulo de número 7 e essa visão do, dos 144 mil e também daquela multidão inumerável, né? Então, é, 144 mil, a gente relembra, né? Porque assim, o final do capítulo 6 parece que o juízo era imediato, agora a coisa vai. Daí para tudo, o livro do Apocalipse fala assim: para tudo, vamos primeiro ver quem precisa ser protegido desses flagelos, ou enfim, desse juízo. Então, sela-se a fronte de 144 mil, ou seja, o povo de Deus organizado, as pessoas que estão aí em defesa da vida, da construção da paz, da justiça, né, extrapolando o sentido apenas do primeiro século e trazendo para uma perspectiva histórica mais ampla, não é? Então, por isso, esse selo, nesse momento, é sinal o quê? Do cuidado de Deus, da proteção. A gente vai ver mais no decorrer do livro do Apocalipse. Por quê? Porque ele vai fazer uma contraposição com uma marca que é dada na fronte também daqueles que seguem a lógica da besta, não é aquele tal do número da besta que vai ficar para mais adiante. De qualquer forma, então aqui a gente já vai estabelecendo, parece que ele vai tendo dois segmentos. O que a gente viu no capítulo 7 é o que? Deus conhece o seu povo, né? É um número que é um número para a gente misterioso, por vezes, 144 mil, mas é um número conhecido para Deus. Lembra que a gente falou sobre o número 1000 na semana passada. E alguns aspectos, então, introdutórios, para a gente entender quando a gente tem falado sobre juízo. Já falei sobre algumas perspectivas e agora quero retomar a partir de outras perspectivas. É, por que, que o Apocalipse fala tanto sobre a ideia de juízo, ou quando soa a trombeta as pessoas sofrem, e flagelos, pragas, essas visões todas, dores e outras coisas mais? Por que, que se fala tanto disso? Então, eu destaquei três pontos importantes para a gente ter em mente enquanto a gente lê os textos. Um primeiro ponto importante no que diz respeito a juízo. Quando na Bíblia se fala sobre juízo, é importante a gente considerar que ele está falando sobre algo que Deus rejeita de um modo extremo, de um modo absoluto. Tudo bem? Então, juízo é o quê? O juízo ele revela a rejeição de Deus a algo. É algo que Deus abomina, é algo que Deus, vamos falar assim, ele discorda de um modo absoluto. Então vamos dizer, Deus é paciente, né? A gente vê na Bíblia uma imagem, uma figura dele enquanto paciente. Vamos pegar a face mais humana, né, de Deus, Jesus. Jesus se demonstra paciente, acolhedor para com muitas pessoas, mas em algum momento ele demonstra uma rejeição radical e absurda a alguns segmentos da sociedade.
correto? Leia lá os evangelhos e você vai ver que em alguns momentos ele demonstra, ele manifesta essa face de juízo, né? Quando ele vai no templo e ele derruba a mesa dos cambistas e dos vendedores de pomba, quando ele fala palavras mais duras às autoridades e tudo mais, compreende? Então, quer dizer, o juízo revela a rejeição de Deus a algo e, de modo muito particular, no caso do Apocalipse, ao exercício opressor dos poderes, tudo bem? A manipulação da economia, ao uso da violência, a tirania no geral. Então, o Apocalipse, o juízo, ele vai recair contra quem? Contra os opressores, contra os que manipulam a economia, contra a força, aqueles que fazem o exercício da violência. O juízo de Deus tem por alvo, né, por objetivo, transformar a realidade disso que Deus discorda de um modo absoluto, no livro do Apocalipse, tudo bem? Primeiro ponto, então, quanto ao juízo é isso. E é claro, se Deus rejeita, o leitor, a leitora do Apocalipse também deve rejeitar, também deve combater, compreendem? Então o livro do Apocalipse ele chama os seus leitores lá do primeiro século, leitoras do primeiro século, ouvintes, né? Porque a maioria ouvia, e também chama a nós hoje a rejeitarmos. Se Deus rejeita, a gente também tem uma postura de rejeitar, tudo bem? Rejeitar o exercício opressor dos poderes, a tirania, a manipulação, a mentira e outras críticas todas que o livro do Apocalipse faz. Primeiro ponto é esse: juízo revela a rejeição absoluta de Deus. Segundo ponto, Deus não é insensível à dor do seu povo. Há alguém causando dor, morte, terror na vida das pessoas. O segundo ponto que o juízo revela no contexto do Apocalipse é: Deus não é indiferente à dor, Deus não é indiferente à morte. Aquele que está causando tamanha dor, tamanha morte, Deus está vendo, né? Deus está olhando, Deus sabe do que está acontecendo. E, por mais que a nossa, já falamos sobre isso, a nossa cultura é uma cultura que supervaloriza a ideia de amor, de um amor no sentido de não violência, beleza, só que na perspectiva do livro do Apocalipse, sim, existe espaço para o juízo. O exemplo que eu sempre dou é assim: para gente que vive o dia a dia na luta e tal, é mais fácil não querer vingança. Agora, para quem teve o seu pescoço, entende, esmagado por um policial e morreu, entende? O clamor pela vingança é muito maior. Então, o desejo de vingança ganha espaço na perspectiva da fé bíblica em momentos extremos, nos quais as dores, as opressões daquele que exerce o poder, aquele que exerce o poder, exerce de tal modo tirânico que não tem como Deus ser indiferente ao grito. Até quando, Senhor? Então, ao grito que hoje a população negra americana e a população negra brasileira, que tem sido exterminada pelas periferias, grita até quando e se levanta e vai para a rua e clama por vezes, inclusive por vingança, a gente deve compreender esse clamor. É claro que o livro do Apocalipse, daí tem o terceiro ponto que tem um significado importante. O povo, Deus não é insensível à morte e Deus chama o seu povo na terra a resistir, a denunciar, a não confiar no poder do império, dos impérios, a denunciar a prática da tirania, da injustiça, da morte, a construir formas alternativas de vida, mas no livro do Apocalipse nós não vemos Deus chamando as pessoas à violência, a matar uns aos outros, compreendem? Por isso a ideia do juízo que vem de Deus. A gente faz o quê na nossa luta? A gente se une, a gente resiste, a gente grita, a gente denuncia, a gente constrói formas alternativas, tudo bem? A gente se defende, a gente faz de tudo, mas a gente não toma a espada para matar o opressor, entende? A gente tem modos diferentes de resistir,
essa resistência, beleza? Então são três aspectos importantes do juízo. Primeiro, Deus rejeita. Segundo, ele não é insensível às mortes. E o terceiro ponto, não somos nós que praticamos o juízo na lógica do livro do Apocalipse. Quem põe em prática o juízo é Deus. É claro, a gente vive numa sociedade em que a gente busca a justiça de acordo com o contexto da nossa sociedade. Tudo bem? Bom, tem implicações importantes isso que elas vão sendo trabalhadas no decorrer do livro do Apocalipse. Então, quando a gente vai adentrar agora no capítulo nos capítulos de número 8 e 9 e também nos capítulos de número 15 e 16, se você tiver duas Bíblias aí, deixa as duas abertas aí para a gente ir circundando entre uma e outra, ou deixa marcadinho o capítulo 15 para você conseguir acompanhar. Quando a gente vê agora esse início de desenrolar de juízo a partir das trombetas, algo importante já deve estar na nossa mente. Aqui não está falando de juízo final, que a gente tem mania de pensar, vai tocar a trombeta do Apocalipse. Não, gente, aqui, primeiro ponto, o Apocalipse está se referindo, lembre-se lá dos primeiros estudos, as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer como resultado daquelas. Estão acontecendo quando? No final do primeiro século. Então a gente está falando aqui do Império Romano, do contexto da Ásia Menor, onde estão aquelas igrejas. Então as trombetas estão soando para aquele povo, para aquele contexto. E obviamente soam em cada contexto. Então não é um juízo final. Naquele contexto se referia à iminência do juízo ao Império Romano. Tudo bem? Agora, o Apocalipse precisa ser lido e deve ser lido em cada contexto, buscando as suas respostas. Tudo bem? Para algumas perguntas. Quais? Primeiro, quem manifesta o poder do império hoje? Quem é passível de ser julgado hoje? A quem Deus manifesta tamanha rejeição no nosso tempo? Segundo, quem experimenta no nosso contexto, devido a esse exercício de poder tirânico, quem experimenta tribulação, perseguição, fome, entende? Então, esses são aspectos importantes que a gente precisa considerar para o nosso tempo. Então, não está falando de uma coisa que vai acontecer lá na frente, está falando de algo que aconteceu no primeiro século, que, aliás, aconteceu antes, pelo exercício do poder do Império Egípcio, pelos babilônicos, pelos assírios, pelo Antíoco IV, né, lá no segundo século, entende? Então, o livro do Apocalipse ele vai concentrando. Vai ter um momento muito especial que você que já leu todo o livro do Apocalipse fala em que ele vai concentrar todos esses símbolos. E ele vai esparramando no decorrer do próprio livro esses símbolos. Ora, capítulo de número 7, capítulo 8, não nos esqueçamos, ele está falando do quê? O que está por trás da mentalidade é o êxodo, tá bom? A libertação do povo do Egito é que se encontra por trás dessas imagens no capítulo de número 7 e no capítulo de número 8, a ideia das tribos, a ideia da proteção, lembra das casas que foram protegidas, as casas dos hebreus que foram protegidas com o sangue do cordeiro. Aqui nós temos também a ideia da proteção e agora, quando começarem a soar as trombetas, fica mais evidente ainda, tá bom? A ideia da proteção. Então, cada contexto exige que se faça essa pergunta: quem exerce o poder do império hoje e quem experimenta a opressão do império, a quem nós devemos nos aproximar e resistir juntos, tá bom? Mas vamos lá então. Por que eu falo que trombeta e taça a gente acaba estudando junto? É uma opção estudar juntos os dois. Porque eles são muito paralelos. Capítulo 8 e 9, capítulo 15 e 16, se você olhar depois com bastante atenção, você vai ver que eles são paralelos. Um desenvolve um pouco mais o tema, outro desenvolve um pouco menos. Um desenvolve um pouco menos, outro desenvolve um pouco mais. De qualquer forma, o texto vai sendo apresentado desse modo. Aí, como é possível estabelecer paralelos entre as trombetas e entre as taças, tá certo? Só dar uma lida rápida, você já vai ver que a primeira trombeta fala o quê? Ela vai
vai ser contra o quê, né? Contra, diz o texto, primeiro o anjo tocou lá no 8:7 e houve uma saraivada de fogo e sangue atirados à terra. Se a gente vai para o primeiro flagelo, derramou a taça sobre a terra também. Então, ó, sobre a terra e sobre a terra. No 8:8 se torna sangue. No 16 é sobre o mar, né? O mar se torna sangue. No 16:3 também o mar se torna sangue. E por aí vai, tá certo? Lá, se a gente vai lá para frente, no, na, na, na quinta trombeta, você tem também uma causa de dor. Eu vou aprofundar um pouco mais essa quinta trombeta, o quinto flagelo, essa causa de dor naqueles que seguem a besta. Na quinta taça também você tem as pessoas sofrendo e não conseguindo morrer e por aí vai. Então a gente consegue estudar juntos e a gente vai fazer isso daqui a pouco. Bom, trombetas. A gente vai para o capítulo de número 8, diz então que houve. Eu tenho outras coisas anotadas aqui, eu fico pensando, será que eu já falo, se eu falo depois, né? Deixa eu retomar aqui, né? Então, trombeta. Vamos pensar na trombeta, porque no 8 vai falar assim que ele vê um anjo no, no 8:2. Então vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. O que é trombeta? Então, trombeta não é um instrumento musical utilizado para entretenimento e tal. Né? Naquela época, quando a gente falava trombeta, a gente está falando de até um comentarista ele fala, olha, é um instrumento humano que consegue fazer o maior som, né, a partir do fôlego humano. Né? Então era um instrumento, na verdade, de, era um instrumento de anúncio, beleza? A gente sempre tem a imagem da trombeta ligada à imagem da sentinela, que está na cidade, ela toca a trombeta para anunciar algo. Ela anuncia o quê? Uma catástrofe? Ela anuncia o quê? Está vindo, o inimigo está chegando. Não é? Lá em Ezequiel tem aquela imagem da atalaia, aquele que toca a trombeta, para avisar as pessoas de uma cidade sobre o perigo. Tudo bem? Então a trombeta ela tem esse sentido, esse significado no contexto bíblico de ser um contexto de anunciar, advertir por causa do perigo. A taça é descrita no capítulo 16, versículo 1, como taça da cólera de Deus, de cara. E a taça vai estar sempre ligada a esse tema também. Né? Lembra, Jesus, se possível, passa de mim esse cálice. Então, essa ideia de dor, essa ideia de sofrimento. Bom, as trombetas vão, então, aqui nesse contexto, como eu já falei um pouquinho, remeter à imagem do Êxodo, libertação do povo que estava escravo, fogo do céu, mar em sangue, águas amargas, trevas, gafanhotos, são todas imagens que estão nas pragas do Êxodo e que são retomadas aqui e agora. E tem um ponto importante e interessante que a gente precisa destacar ainda, que é o seguinte: as trombetas e as taças, elas falam algo sobre essa tal espada de dois gumes, esses dois lados da história. A gente, por mais que tente achar que existe um jeito só de enxergar a história pode ser vista de diversos modos. Então, uma trombeta toca, né? A trombeta do Apocalipse toca anunciando um juízo. Para aquele que sofre com o poder do opressor, a trombeta soa, o soar da trombeta traz vigor, traz força para resistir. Para aquele que oprime, o soar da trombeta causa uma acusação e um chamado ao arrependimento. Deu para entender? Então, a mesma trombeta que soa para alguns, o soar dela chama a resistência, chama a prontidão, chama a se fortalecer. No caso do Apocalipse, aquele que está sofrendo as dores lá das igrejas, como Esmirna, como a igreja de Pérgamo,
aqueles que estão sofrendo, morrendo por conta do poder tirano, quando ouvem essas trombetas soando, eles se animam, eles se revigoram as forças. Agora, para aquele que oprime, a trombeta tem o sentido de acusação e de chamado ao arrependimento, tá bom? Então, e tem um ponto importante, então, uma distinção. E por que é possível fazer essa distinção? A gente poderia perguntar a quem se destinam as trombetas e a quem se destinam as taças. Ora, no capítulo 9, versículo 4, a gente vê o quê? Que a praga, né, a quinta trombeta, né, no 9:4, aparece lá, a gente vai ver daqui a pouco, mas uns gafanhotos terríveis, não sei o quê, e diz o seguinte: e foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem à árvore, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Então as trombetas aqui atingem a quem? Ou o Apocalipse quer dizer o que? As trombetas estão soando para quem? Para atingir a quem? Esse juízo, ele recai indistintamente sobre todas as pessoas? Não, o juízo ele recai sobre aqueles que não têm a marca do selo. Ou seja, lembra-se da marca do selo? Aqueles que seguem ao Cordeiro, aqueles que têm na sua consciência o seguimento, a luta pela justiça, a luta pela paz. Então não é a eles que está direcionado, não é aqueles que sofrem as causas do poder tirânico que está direcionado o Apocalipse, as trombetas, o juízo, tá certo? A gente vai ver que muitos sofrem o juízo, né? Por quê? Porque alguns acabam sendo coniventes com esse poder ou contribuindo com esse poder. Vamos ver daqui a pouco isso. Mas, num primeiro momento, o juízo não é para atingir os do selo, não atinge aqueles que têm o selo. E o segundo ponto, e a gente está falando aqui do juízo histórico sobre o Império Romano e sobre os diversos impérios. E o segundo ponto, se a gente for lá para as taças, no 16:2, fica bem claro. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Ou seja, então também o juízo ele é derramado sobre quem? Sobre quem tem a marca da besta. Você percebe a contraposição? A gente ainda não estudou a marca da besta, vamos estudar daqui a pouco, mas você já percebe a contraposição. Aqueles que têm o selo não são atingidos e aqueles que têm a marca é que são atingidos, tudo bem? Mas vamos vendo aí e daí só levando em conta quando que vai acontecer isso, né? Então isso aconteceu no passado e acontece sempre. O chamado do Apocalipse, o anúncio do juízo é para quê? Para nos chamar a atenção no nosso tempo de hoje também, o que Deus rejeita e qual deve ser a nossa postura frente àquilo que Deus rejeita, entende? Mas vamos lá então para alguns comentários sobre o texto, tudo bem? Primeiro então, quando a gente vai para o Apocalipse 8:1, a gente percebe assim, ó, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, lembra que a gente estava lá? Agora é o sétimo selo. Quando o sétimo selo se esparrama agora para as trombetas, tudo bem? Essa é a última, lembra do livro selado com 7 selos? Os 4 primeiros selos falavam dos cavaleiros do Apocalipse, dos cavalos. O sexto selo, então, fala sobre o início do juízo. O sexto selo, correto? Daí fala do início do juízo, fala da proteção e daí se revela, abre o último selo. Esse último selo é aquela imagem que eu sempre estou trabalhando com vocês. É como se a revelação não coubesse apenas mais nos selos e ela se esparrama. Agora ele aprofunda um pouco mais. Vamos dizer assim que ele aprofunda aqui o sexto selo, né? Ele é uma continuidade, ele retoma o sexto selo. No sexto selo foi feita uma pergunta: quem consegue se suster em pé? Ele termina com essa pergunta, o capítulo 6, versículo 17. Quem consegue ficar em pé? O sétimo selo respondeu: aqueles que lavaram suas vestes no sangue de cordeiro, eles conseguem ficar em pé perante aquele que está sentado no trono. Então,
o 7 foi essa pausa. Ele diz que houve um silêncio no céu em torno de meia hora. Quando abre o sétimo selo, há um silêncio. Então veja, você teve uma pausa, a ira parecia que ia desenrolar lá no 5:17. Daí ele faz uma pausa, para tudo, vamos selar alguns, vamos mostrar algo mais sobre essa realidade. Deus não está irado indistintamente com todas as pessoas. Alguns ele vai proteger. Alguns estão clamando pela vingança, inclusive. Agora vamos comer. A hora que o juiz vai se desenrolar, ele faz uma pausa, um silêncio. Né? Esse silêncio é muito interessante. É o silêncio que antecede a tempestade, né? O silêncio que demonstra assim, algo de extraordinário vai acontecer. E daí então aparecem os anjos, 7 anjos, com as 7 trombetas, trombetas sinais do anúncio aí de um chamado ao arrependimento. E tem um aspecto muito importante do versículo 3, 4 e 5. Se você ler esses versículos continuamente, o anjo ele pega um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus um fumo de incenso com as orações dos santos. Então essa é uma imagem muito interessante. Qual é a imagem? A imagem de que as trombetas começam a soar como resultado da resistência do povo de Deus que está na terra, orando. Tudo bem? Então, as orações de Deus precipitam o soar da trombeta. Versículo 5: E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo e atirou na terra. Então, a força da unanimidade da oração do povo em busca de justiça, do povo que resiste, do povo que luta, é esse povo, são essas as orações que fazem com que se precipite o soar da trombeta, se precipite o juízo, tudo bem? Se precipite essa nova revelação também apresentada para aqui, né, nas trombetas. Então, daí, sem mais delonga, no versículo 6, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Então, virá agora um anúncio grandioso, um anúncio terrível. Então, a gente tem as 4 primeiras trombetas, 4 primeiras taças também, que nós vemos que elas formam um conjunto. Por que elas formam um conjunto? Versículo 7, capítulo 8, versículo 7. Quando o primeiro anjo toca a trombeta, houve uma chuva de pedra e fogo misturado com sangue e foram atiradas à terra. Foi queimada a terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde. Então, versículo 7. Essa chuva, a trombeta recai sobre a terra. Segunda trombeta. Uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar agora. A montanha em chamas remete a uma imagem lá da Babilônia, remete a uma imagem do Antigo Testamento, que nós vemos a grande cidade também, que é lançada aí no mar, e o sangue, o mar se torna em sangue, e morre a terça parte da criação do mar, e também a terça parte das embarcações. Terceira trombeta. Então a gente viu até agora terra, mar. Terceiro anjo toca a trombeta e as fontes de água, né? Cai do céu a terça parte cai do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água uma grande estrela ardendo como uma tocha. Então essa imagem da grande estrela caindo, essa é uma imagem que ela vai ser repetida daqui a pouco na quinta trombeta, no capítulo 9, aqui já é antecipada também, mas a imagem de uma estrela caindo é sempre a imagem de um poder sendo abalado na terra. Isaías capítulo de número 14 vai trazer forte essa imagem. Jesus usa essa imagem. Você se lembra? Quando ele envia os seus discípulos, 12 apóstolos,
ele vai dizer assim, quando eles retornam contando as grandes coisas que eles fizeram, Jesus vai dizer assim: vi Satanás caindo do céu como uma estrela. Essa imagem da estrela caindo do céu como que um abalo, os poderes que manifestam as forças do mal, as forças da morte, as forças do caos sendo abalados. Tudo bem? Então essas imagens que nós estamos vendo aqui remetem a isso. Há uma transformação cósmica e a quarta trombeta, então se agora foi sobre as fontes de água, a quarta trombeta é sobre a parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem na sua parte, não brilhasse assim o dia como a noite. Então, trevas. Então, aqui a gente tem muitas coisas, muitos símbolos. Um símbolo importante é o abá. Sempre quando a gente viu, já falei isso, quando a gente tem no livro do Apocalipse, na literatura profética no geral e na literatura apocalíptica, abalos cósmicos, né? Céu se escurecendo, terremotos, representam o quê? Uma grande transformação histórica na sociedade. A iminência dessa transformação, a exigência dessa transformação. Isso é o que nós vemos aqui. Quatro áreas que eram muito comuns naquela época eles considerarem. Qual? Então você tem terra, mar, fontes de água doce e céu. Ou seja, ele está querendo dizer assim, não tem para onde fugir. Esse é um outro aspecto importante. O juízo de Deus, aí a necessidade do juízo, a iminência do juízo é para toda a terra. Não adianta você pegar um barco, tentar fugir, como fez o profeta Jonas, né? Não, vai estar, é um juízo que tem por objetivo alcançar a todos, né? Nesse caso a toda a terra, correto? E o símbolo muito importante do não há como fugir, esse sinal importante dos abalos aos poderes. Só que você percebe que fala um terço. Por que fala um terço? Então, não é um juízo absoluto. Dizer um terço, ele quer dizer o seguinte, é uma mostra, é um sinal do poder de Deus. E ao mesmo tempo é um chamado para quem não foi destruído, né? Converta-se, volte-se, arrepende das suas práticas, entende? Então tem esse sentido também aqui nesse um terço. Quando a gente for para as taças, já não vai mais ser um terço. Então as taças elas desenvolvem um pouco mais esse tema. Se você for ver então lá no capítulo 16, ele derramou o segundo a taça sobre o mar, ele se transformou em sangue e morreu todo o ser vivente que havia no mar. O terceiro flagelo derramou a terça dos rios e as fontes se tornaram em sangue de novo. E daí uma rápida liturgia celeste. Né? Ele julgou, eles derramaram o sangue e eles também vão beber do sangue. Tudo bem? Então, no quarto, lá no capítulo 16, versículo 8, o quarto anjo derramou a taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo, e com o feito os homens se queimaram. Entende? Então, no flagelo você tem um desenvolvimento, ele aprofunda um pouco mais. Não, não tem, as pessoas sofrem, mas não tem mais o espaço para o arrependimento. Tá certo? No capítulo de número 16. Então, por quê? Porque no meio do capítulo 16 já a gente vai estudar, ou melhor, entre os capítulos 9 e 15, tem algo muito importante ainda para a gente estudar. Bom, então, essas quatro primeiras trombetas, esses quatro primeiros flagelos, eles remetem a essa visão cósmica, a essa transformação cósmica que está para acontecer. Na quinta trombeta e na sexta trombeta, ele vai aprofundar duas perspectivas quanto a essa como que se dá essa, esse juízo, não é? Só que daí tem uma pausa, e a distinção que eu faço dos quatro, que os estudiosos fazem dos quatro primeiros trombetas, se dá por causa do versículo 13, capítulo 8, versículo 13. Então, vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra,
por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem para tocar. Ai dos que habitam na terra. Então o tema dos habitantes da terra, até o nosso companheiro, querido amigo Martim, mandou essa pergunta, né? Mas quando você fala os que moram na terra, os que habitam a terra, é a mesma coisa? Então, já dei uma explicação rápida sobre isso, mas a gente precisa aprofundar. Então, conforme você vai lendo o livro do Apocalipse, você vai vendo que ele vai fazendo essa distinção. Quando ele diz os habitantes da terra, ele não está falando todas as pessoas. A gente pega cada versículo que fala que os habitantes da terra, ou algumas traduções, os que moram na terra, os que quando ele usa esse termo ele se utiliza para se referir a quem? Aqueles que não têm o selo de Deus na fronte, aqueles que têm a marca da besta na fronte. Tudo bem? Então, habitantes da terra são quem? São aqueles que seguem, que tributam a sua honra, sua lealdade, seu modo de viver ao império, que confiam no império, que adoram ao império. Tá bom? Isso, habitantes da terra. Depois, se você puder, faça essa pesquisa, habitantes da terra, e veja todos os momentos ele vai se referir a isso, e cada vez mais claramente, tá certo? Até que lá no fim ele vai se relacionar de modo bem objetivo e claro, do habitantes da terra que tem a marca da besta na fronte. Enfim, então aqui no versículo 13 nós temos isso, ai dos habitantes da terra, né? Por quê? E são 3 ais. A gente fala o termo ai, a gente não entende muito bem, mas o termo ai na literatura judaica tem um peso muito forte, fúnebre, né? A ideia de um profundo lamento, né? De morte quanto àqueles que habitam a terra. Então, aqui você tem no juízo, né? Quando o Apocalipse anuncia, quando ele fala isso, ele está, lembrem-se mais uma vez, ele está, ao mesmo tempo, é um alerta, é um chamado, ó, esteja atento, né? A trombeta soa assim, e aí? Que posição você vai tomar? Então ele vai falar dos 3, por isso ele divide os 4 primeiros, é um anúncio dos abalos cósmicos, ou seja, da transformação iminente que ocorre mediante a queda dos poderes. Agora, na quinta e na sexta trombeta, ele vai explicitar um pouco mais desses poderes. Veja no 9, capítulo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Tudo bem? Lembra que caiu uma estrela lá no versículo de número 10, no 8, 10? Agora ele viu a estrela caída na terra. Esse símbolo vai ser aprofundado numa batalha que acontece no céu. É o mesmo tema, tudo bem? O que ele quer trabalhar? Lá a gente vai aprofundar mais, mas o que a gente antecipa aqui? Quando se diz que a estrela não está no céu, está na terra, caída, significa que, lembra naquela oposição, terra e céu, ele tem poder, mas o poder dele não é absoluto no céu. O céu é o lugar do absoluto, o lugar, né? É a visão absoluta da realidade. Então, quem exerce a tirania aqui no nosso mundo não tem o poder absoluto. É um poder decaído, tudo bem? É um poder aqui da terra. Nenhum exercício de poder na Terra é absoluto. Ele é passível de cair, ele é passível de ser abalado, de ser transformado. Esse é o símbolo, então, da estrela caída na Terra. Tudo bem? Só que ela tem poder. Ela tem poder aqui na Terra. Ela pode matar. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E daí a gente vê o quê? A gente tem agora esse capítulo 9 abre, né, a porta do inferno mesmo, né? A gente vê aqui o que? Então ele abre o poço do abismo e sobe a fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Lembra da fornalha lá do, do Daniel, né? Dos amigos do Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, lá no livro de Daniel, enfim. Então a fornalha abre e escurece o sol e escurece o ar e saem então esses gafanhotos na terra. Então é uma praga de gafanhoto. Gente, gafanhoto
Vamos ler um pouco mais para a gente falar sobre esses gafanhotos. São gafanhotos diferentes, demoníacos. São gafanhotos que eles têm o poder de escorpiões na terra. Eles não causam, versículo 4, dano à terra, nem às ervas, nem à árvore, mas eles só causam dano a quem não tem o selo de Deus na fronte. Tudo bem? E foi-lhe dado que não matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, ou seja, um período que não é longo. O poder terrestre, esse poder terrestre não é um poder de 1000 anos, não é um poder de aquele que era de eternidade a eternidade, aquele que é, que era e que há de vir. Não, os poderes da Terra são transitórios, são passageiros, 5 meses. Isso significa. É, eles não se matam. Agora, o tormento é o tormento igual ao do escorpião quando fere. Naquele dia, então ele diz, os homens buscarão a morte e não acharão, também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. Então, o que ele está apresentando até aqui? Quem é esse? Quem é essa estrela que cai do céu? Ela, a gente remete mais uma vez a Isaías, tudo bem? Isaías capítulo 14, de 3 a 15, lá a gente tem essa imagem, de fato, do tirano enquanto uma estrela que cai do céu. É, ele aprofunda o aspecto do gafanhoto. Eu queria que você construísse essa imagem na sua mente, tá bom? Como que eram esses gafanhotos? Semelhante a cavalos, preparados para a batalha. Na cabeça tinha como que coroa, parecendo coroa de ouro, parecendo coroa de ouro. Havia o rosto, era rosto de homem, parecendo com rosto de homem. Tinha cabelo como cabelo comprido, né, vamos dizer assim, cabelo como de mulheres e os dentes como de leão. Tinham couraça, como couraça de ferro, e faziam um barulho, o barulho da asa é como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm na batalha. E ainda tinha cauda como de escorpião, e a cauda fazia dano aos homens por 5 meses. Até aqui, gente, a imagem que ele está passando é a imagem de um soldado romano, né? Com aquele, você consegue imaginar o soldado romano com aquela capacete, com aquele cabelo caindo do vermelho do lado? Assista qualquer filme, assista Gladiador, ó, esses dias passou Ben-Hur, o Ben-Hur novo, o Ben-Hur antigo, enfim, você vai ver a imagem retratada desses gafanhotos. E você percebe aqui que a imagem está a todo momento remetendo à força do exército. Tudo bem? Versículo 11: tinham sobre eles como o seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Tudo bem? Então, o que essa quinta trombeta está falando para a gente? Ela está falando de algo assim que é, o império se mostra com toda a glória. O Império Romano se mostra com toda a pompa, com toda a beleza, com toda a luz, com o brilho das riquezas, do poder. Só que na hora que soa a quinta trombeta, é mostrado que, na verdade, as imagens que vêm são que fumaça, enxofre, fogo, tudo aquilo que aos olhos da terra parece como pomposidade, grandiosidade, na verdade, nos olhos de Deus, nos olhos da justiça, são apresentados como terror, como dor, como violência. Enquanto o império fala: venham, sigam a mim para que vocês tenham paz, para que vocês tenham segurança, o que na verdade eles fazem para aqueles que o adoram, os seus adoradores, os adoradores do império, isso vai ficar daqui a pouquinho também esclarecido, mas para aqueles que não têm a marca, o selo, né, de Deus na fronte, eles não são mortos pelo exército, mas eles sofrem. Eles vivem como sofredores, na verdade. Eles vivem atormentados por esse exército, tá certo? Para que não tenhamos dúvida quanto a isso.
ele vai dar o nome, né? O rei, o nome do rei para ele é Abaddon, e em grego Apolion. Abaddon, Abaddon significa destruição, e Apolion significa destruidor. Então o rei, na verdade, né, o império se colocava como aquele que das grandes edificações, mas na verdade o que se revela, né, o Apocalipse revela que esse que se diz grande construtor, na verdade ele é o destruidor. Ele é a destruição e é o destruidor. E não poderíamos deixar de fazer coceguinha no ouvido de quem escuta que o nome em grego do rei é Apolion. Apolion, que remete a Apolo. Apolo, que era o título pelo qual se auto-intitulava o imperador Domiciano, possivelmente o imperador na época em que foi escrito o Apocalipse. Então daí você aqui identifica, o Apocalipse começa a dar nome aos destruidores, né? Apolion, ele não fala Apolo, ele não fala Domiciano, mas ele chama, ele traz, olha, tem um rei que tem um grande exército, e ele descreve o exército para qualquer pessoa daquela época, ela conseguiria identificar como o exército de Roma, um exército que, se por um lado ele mata alguns, outros não, ele parece proteger, mas na verdade ele causa dano a essas pessoas. Essas pessoas, elas sofrem. Esse exército não mata, não acaba com esse exército de gafanhoto. Gafanhoto na literatura bíblica, vai lá em Joel, em outros contextos da literatura bíblica, gafanhoto é sempre também lembrado como exército, tá bom? Você olha aquela multidão vindo. Mais uma vez eu convido você a ver cenas de filmes que mostram o exército. O Gladiador, ele tem filme Gladiador, no comecinho dele tem uma cena que fala assim, né? Tá lá, eles estão para combater um determinado povo, e daí eles colocam piche no, no chão, e daí os arqueiros colocam seus arcos, e daqui a pouco alguém acende o fogo, e ele diz assim, antes de soltar as flechas, ele fala: mostre-lhes o inferno, né? A cena que está no filme, né? Mas era bem isso, o poder romano, né? Daí de repente os caras começam a lançar chamas, é essa saraivada de fogo caindo do céu, entende? A visão do inferno está retratada aqui numa batalha. Então aqui que a gente tem no capítulo 9, de 1 a 12, é a cena de um lado de uma batalha, mas não daquela batalha que acontece apenas lá longe, lá nos campos de batalha. É o que o próprio exército causa para aqueles que seguem a besta. Tá certo? Agora, se você quer mais uma explicação sobre isso, com bastante clareza, se a gente fizer o paralelo entre o 15 e entre o 9, capítulo 9, trombeta, e o capítulo 15, flagelos, o quinto flagelo, que se refere à quinta trombeta, lá no 15, 10 e 11, ele é bem claro, ele diz: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Tudo bem? Então aqui já fica mais claro de quem é esse exército, quem é esse Apolion. É o trono, ele derrama sobre o trono da besta. Tá certo? Eu gosto bastante dessa imagem, quando soa a trombeta, é apresentada a verdade quanto àquele império. Tá certo? Então, e é revelado que o juízo de Deus, na verdade, é, está acontecendo por intermédio do próprio exército, né? O povo já está sofrendo, na verdade, o povo, né, que segue ao império já sofre as consequências desse império. Então, mais uma vez, ele apenas revela o que está acontecendo nesse caso. É a angústia, então, de quem vive na lógica do império, mas existe algo mais. Quando a sexta trombeta vai tocar, que fala, ó, o primeiro ai passou, no 9, 12, o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas ainda tem mais dois ais. Então, ele vai mostrar algo diferente. Diz que quando o sexto anjo toca a trombeta, ele ouve uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro,
se encontra na presença de Deus e ela diz assim: olha, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E aí você tem mais uma visão de um outro exército. O interessante desse outro exército é que ele é um exército absurdamente impressionante. Ele continua com essas imagens bastante absurdas, né? Foram soltos os 4 anjos que se achavam foram soltos os 4 anjos que se achavam lá no Eufrates. Eles estavam preparados para aquele momento de sair. No versículo 16 fala: e o número do exército de cavalaria era de 20.000 vezes 10.000. Você consegue fazer essa conta? 20.000 vezes 10.000. Quanto que dá? 200 milhões. Tudo bem? O número dos exércitos da cavalaria era de 200 milhões. Então, 200 milhões, gente, é um número que pra gente hoje é grandioso, né? Qual a população do Brasil? 200 milhões? 200 e poucos milhões? Naquela época era um número assim. O que ele está querendo dizer com esse número enorme? Daí ele vai mostrar essas visões, os cavalos, eles tinham couraça de cor de fogo, jacinto e enxofre, então parece que é pior do que o anterior. Né? A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca saía fogo, fumaça, enxofre. As imagens remetem. É um outro império, não é? Parece. E por meio dos três flagelos, olha como que repete: fogo, versículo 18. Fogo e enxofre foi morta a terça parte dos homens. Então o que acontece aqui, gente? Porque a chave para a gente entender essa sexta trombeta até o versículo 19 é qual? Se a quinta trombeta se refere ao poder do próprio império, não é? Do exército do próprio império, a sexta trombeta vai falar do que está para além daquele império. Para além desse império, existem outros impérios. Então ele está se referindo aqui à fronteira leste, ao Império Parto, que já apareceu lá a imagem dele no cavalo branco, com arco na mão. Está falando então dos estrangeiros, está falando daquela fronteira frágil que o Império Romano não conseguiu, está falando do calcanhar de Aquiles do Império. Ou seja, para além da força daqui do Império, existem tantas outras forças terríveis, bárbaras, né, como eram ditas, no caso, desumanas, preferiríamos nós dizer, bestiais, que também assolam a Terra. Né, que também assolam a Terra. Esse número absurdo, né, esse número incrível, apontando para o leste, nesse caso, dizendo. E esse aspecto é um aspecto curioso, porque alguns séculos depois, de fato, o Império Romano vai ser invadido pelos diversos povos que eram chamados de bárbaros, e aí vai dar a queda do Império. Mas eu não quero fazer aqui essa relação histórica direta. O que eu estou querendo dizer é que o livro do Apocalipse chama atenção para isso. Que para além do opressor interno, você tem muitas outras opressões, e muitos outros opressores, e muitos outros exércitos, e esses exércitos também causando dano, esse exército também causando mortes em muitos contextos, né? E o que impressiona, o que chama a atenção naquele contexto, e quando eu vejo no meu contexto, no nosso contexto também me chama a atenção, é qual? São os versículos de número 20 e 21, do capítulo 9. Porque ele diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e ídolos, de ouro, de prata, de cobre e de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar.
nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem do seu furto. Então veja que aqui a gente tem uma cena, se no Êxodo a gente tinha aquela cena de que os flagelos, as pragas se apresentavam para o faraó e ele não se arrependia, ele voltava atrás, aqui a gente tem a mesma coisa, entende? Então é terrível, porque aquelas pessoas vivem a dor das pragas, veem então, é, a, veem, né, sofrem na pele a dor, mas ainda assim elas não enxergam, elas não se arrependem, elas continuam seguindo pelo seu caminho, tá certo? Mesmo que venham outros exércitos, ainda que o exército romano deixasse de existir e viessem os partos e dominassem um exército de milhares e milhares, eles ainda assim não iam se arrepender. Aqueles 2/3, entende? Ainda não ia se arrepender. E daí os sinais, eu não vou entrar nos detalhes agora sobre esses sinais. Não se arrepende das obras. Vou deixar para a semana que vem, porque o nosso horário já está caminhando aí, né, para quase 1 hora, que é o nosso teto do estudo. Mas semana que vem a gente começa falando desse versículo, tá? E daí o capítulo 10 ele é belíssimo. Você vai ver que interessante. O que eu quero trazer aqui? Então guardem aí, tá? Versículo 20 e 21 a gente vai explanar um pouquinho mais na semana que vem. O que eu quero apresentar aqui agora à guisa de conclusão para vocês? Esse fato deles não se arrependerem aponta para um pessimismo histórico do Apocalipse? Em certa medida, sim. O Apocalipse ele não é o Apocalipse, diferente dos profetas, os profetas eles anunciavam, denunciavam o mal e falavam do juízo na expectativa de que o rei se convertesse e voltasse atrás dos seus maus desígnios. O livro do Apocalipse ele já revela o que, gente, esse povo vai sofrer, esse povo está sofrendo, só que ele não se arrepende, eles continuam seguindo naquele caminho. A trombeta está soando, mas eles não estão ouvindo, eles ouvem a trombeta, eles sofrem as consequências, mas eles continuam naquele caminho. Então existe sim no livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse não é um livro evangelístico naquele sentido de que ele vai chamar, ele é um livro que assim, em grande medida foi escrito para aquelas comunidades do primeiro século dizendo, resistam, segurem as pontas, não tributem a sua lealdade para o império, não sigam os caminhos, a lógica do império, mas segure aqui as pontas, tá certo? E também não espere que eles venham aqui para que eles se convertam, não, porque eles não vão se converter. Então eu noto aqui dois pontos importantes, pelo menos dois pontos importantes para a gente refletir no nosso tempo de hoje, enquanto igreja e também enquanto sociedade. O primeiro é que o Apocalipse ele faz uma crítica a essa noção de conciliação absoluta que muitas pessoas têm. Não, a gente é tudo igual, a gente é tudo ser humano, a gente tem que caminhar todo mundo junto, tem que dar as mãos. Sim, em muitos contextos, em última análise, a gente sempre deve considerar que somos humanos, que somos semelhantes, que temos direitos iguais, ou melhor, temos que promulgar a dignidade humana de modo igual para todos, todos têm direito à dignidade, então vamos nos lembrar da Declaração dos Direitos Humanos, cada um dos pontos, e beleza, a gente entende isso, tá certo? Só que o Apocalipse mostra pra gente que, tá, depois que você vai passando do básico, né, do direito que todo mundo tem, a gente também não pode ignorar que existem interesses diferentes na vida da sociedade. Existem aqueles que se interessam pela venda de armas, pela fábrica da guerra. E não há conciliação com eles. Existem aqueles que
utilizam-se do poder de um modo particular, apenas pelos seus próprios interesses pessoais. Então a crítica do Apocalipse não é ao poder. Você nota isso? Porque ele diz: todo o poder pertence a Deus e ao Cordeiro. Então a crítica não é ao poder. A crítica está no exercício tirano do poder. Quando a pessoa coloca o interesse pessoal acima do interesse de todas as pessoas. Quando a pessoa coloca o interesse do grupo a qual ele pertence acima dos interesses de todos, tá certo? Então a gente precisa ter uma crítica à ideia de conciliação. Eu falei um pouco na semana passada sobre isso e convido você também a entender um pouco mais sobre isso, a refletir pelo menos. O discurso de que somos todos iguais, ele é um discurso absurdamente falacioso, mentiroso e que encobre opressões, injustiças e tudo mais. É preciso se esclarecer que na nossa sociedade de hoje existem racistas espontâneos, racistas conscientes, que querem, sim, que se acham superiores pela questão da cor da pele. Existem, sim, pessoas que têm essa luta. E existem aqueles que estão lutando contra. E não é possível haver conciliação com racistas. Não é possível haver conciliação com quem defende posturas fascistas. Então, precisamos, antes de rejeitarmos esse diálogo, a gente precisa entender melhor o que está acontecendo no nosso tempo. Tá certo? Para quê? Porque às vezes, em nome da ideia de conciliação, em nome da ideia de que, não, somos todos humanos, a gente pode estar acobertando absurdas injustiças. E podemos, enquanto igreja, está mais parecida com a Odisseia. Entende? Que fica tentando ficar conciliando todos os lados e não tem conciliação com a tirania. Não tem conciliação com o exercício abominável do poder que oprime e que mata. Tá certo? É preciso fazer o que então? Então, segundo ponto. Primeiro, é uma crítica a essa noção de conciliação e é preciso aprendermos o significado de tocar a trombeta hoje. O que o Apocalipse está fazendo no primeiro século é uma coisa incrível. Ele está escancarando as injustiças e as opressões. Ele está denunciando algo para aquela sociedade. Não é à toa que o cristianismo, entende? Não é? O cristianismo nasce das periferias do império, conquista e cresce entre quem? Entre os povos marginalizados e oprimidos, entre escravos, trabalhadores dos mais desprezados, mulheres e crianças no Império Romano. Por que ele cresce nesse contexto? Porque esse povo olha para o livro do Apocalipse e vê no livro do Apocalipse assim, olha, então agora eu estou entendendo qual é que é a desse mundo que eu vivo, dessa dor que eu sinto. Então então tocar a trombeta hoje. A gente hoje precisa tocar a trombeta e mostrar para as pessoas, revelar, ajudar as pessoas a enxergarem as forças desse tempo. Tudo bem? Denunciando o mal e anunciando o convite à resistência, à força. Esse é o convite que eu faço a vocês, mediante o estudo do livro, que continua. Esse tocar da trombeta será aprofundado nos capítulos de número 10 e 11. Tudo bem? Continue conosco, mande as suas sugestões, suas dúvidas, seus temas, para que eu possa tratar de um modo mais específico aqui no estudo. Um grande abraço a todos, que Deus esteja conosco. Amém.